Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos continuar a nossa maratona de crítica das produções da Marvel. Estamos quase chegando no final e logo após um dos grandes eventos desse estúdio, Vingadores Guerra Infinita, a Marvel fez uma aposta em algo um pouco mais seguro. Realmente, Homem-Formiga e a Vespa é uma grande decepção após vir esse grande sucesso que foi Guerra Infinita? Bom, para saber a minha opinião sobre esse filme, primeiramente eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, me seguir nas minhas outras redes sociais para a gente atingir a meta dos 1000 seguidores. Lembrando que eu tenho uma grande novidade para revelar para vocês e agora bora pro que interessa. Roda a vinheta! Ant-Man and the Wasp, ou Homem-Formiga e a Vespa, filme de 2018 dirigido por Peyton Reed. É interessante, muita gente acha que Homem-Formiga e a Vespa é um filme um pouco decepcionante por vir logo após Vingadores Guerra Infinita, que foi esse grande evento, e ser um filme um pouco mais intimista, um filme relativamente menor. É uma opinião que até é aceitável, na verdade quem acha isso tem ligeira razão, afinal, depois do grande evento que foi Guerra Infinita, com as consequências que teve aquele filme, se esperava um pouco mais de explicação e um pouco mais do que viria depois em Homem-Formiga e a Vespa, isso pelo menos na época que o filme foi lançado. Porém, Homem-Formiga e a Vespa vem com uma proposta bem diferente. Primeiramente, a princípio, o que o filme quer fazer é dar sequência nos eventos do primeiro filme, levando em consideração os acontecimentos de Capitão América Guerra Civil. Então o filme foca muito mais em consequências de Homem-Formiga e Guerra Civil do que precisamente em consequências de Vingadores Guerra Infinita. Inclusive, a única menção realmente para o que acontece em Guerra Infinita está no final do filme, se eu não me engano, numa cena pós-crédito. Se não é numa cena pós-créditos, é numa cena ali no finalzinho do filme. Então o filme foca muito mais no que estava acontecendo com o Homem-Formiga enquanto estava acontecendo Guerra Infinita. É um tipo de abordagem um pouco diferente. E não é porque o filme aborda esse lado um pouco mais intimista e essa trama relativamente menor que o filme se torna uma experiência ruim. Na verdade, o filme tem os seus erros e é por eles que eu quero começar a comentar. Os mais importantes e os principais erros de Homem-Formiga e a Vespa seriam erros estruturais, erros primários da trama, né? Algumas coisas assim um pouco importantes que não fazem muito sentido, mas que estão de extremamente relevância para o filme funcionar. Por exemplo, aquele fato do prédio diminuir e aumentar. É uma coisa um pouco complicada, afinal tem um prédio, dali a pouco não tem mais um prédio ali e ninguém percebe isso, ou então surge um prédio no meio do mato, um prédio no meio do nada e ninguém dá muita bola para isso. E outra coisa é que quando o prédio diminui, as pessoas carregam o prédio, chacoalham o prédio vira uma mala de rodinha e qualquer uma dessas mexidinhas a gente imagina que faria um grande estrago dentro do prédio, né? Aquelas máquinas todas construídas seriam destruídas com essas mexidinhas que o pessoal dá no prédio e é uma coisa que o filme também ignora. É um detalhe que seria relativamente importante para fazer sentido o que está acontecendo em Homem-Formiga. E outros problemas, por exemplo, envolvem esse lado do filme aumentar e diminuir as coisas. Por exemplo, quando um carro diminui de tamanho, ele continua andando na mesma velocidade, né? E também o carro dá uma mudada no jeito dele, né? O carro muda o jeito que ele é, conforme as proporções do carro, digamos assim, conforme ele vai crescendo e diminuindo, o que é bastante estranho, né? Então existem esses probleminhas ali que podem tirar um pouco da nossa imersão, né? A gente precisa de uma suspensão da descrença muito grande para fazer o filme funcionar. Porém, se a gente faz vista grossa para isso, que é uma coisa que acontece comigo, eu consegui fazer vista grossa para esses problemas principais que envolvem o filme, você acaba aceitando e você acaba encontrando uma grande diversão em Homem-Formiga e a Vespa. O ponto mais importante aqui é que a Marvel novamente aposta no seguro, né? Em um período um pouco anterior a esse que a gente está falando aqui agora, a Marvel tinha começado a arriscar algumas aventuras um pouco diferenciadas, né? E Homem-Formiga, como eu falei na minha crítica de Homem-Formiga, era uma dessas tentativas de fazer um filme um pouco diferente do convencional, não tão diferente assim, mas um filme que aposta muito mais na comédia, né? E se saiu muito bem nisso. E aqui nós temos uma aposta no seguro nesse sentido. Deu certo no primeiro, vamos repetir a fórmula no segundo. E é com muita satisfação que eu digo que Homem-Formiga e a Vespa conseguem repetir os mesmos passos do primeiro filme muito bem. Se a aposta aqui é na comédia, o filme funciona, afinal o protagonista é extremamente carismático, os personagens ao redor dele também, e 100% das piadas do filme funcionam, então a aposta no seguro se mostrou lucrativa.
E se tem outra coisa que funciona muito bem em Homem-Formiga e a Vespa é o estilo do herói, né? Comentei na minha crítica também no primeiro filme que as cenas de ação são muito legais e que o poder do herói é muito legal e dava pra render uma ação muito bacana, né? Esse negócio de aumentar e diminuir. E aqui em Homem-Formiga e a Vespa eles conseguem repetir isso, fazer cenas maravilhosas e muito bem dirigidas e coreografadas, se usando desse poder peculiar do Homem-Formiga, aumentar e diminuir. E aqui a gente tem um acréscimo a essa dinâmica bacana, esse poder bacana, que é o poder da Vespa, que também voa, e também o poder da vilã. Os conceitos são muito bacanas e, na minha opinião, a direção consegue aproveitar muito bem esses conceitos, para criar cenas de ação vistosas visualmente, empolgantes e bem divertidas. Então o filme consegue usar muito bem aquilo que ele tinha em mãos para criar cenas de ação muito bacanas. Então você tem aqui o acerto na comédia, o acerto na ação, e também dá para se dizer que Homem-Formiga e a Vespa é bastante criativo quando entra naquele reino quântico, digamos assim, né? Quando diminui pra caramba, entra lá naqueles espaços zoados lá. Não é a coisa mais criativa do mundo, a Marvel já fez coisas muito mais criativas do que isso, criações de universo muito mais bem feitas, muito mais legais e muito mais bonitas visualmente, mas aqui nós temos mais um acerto nesse sentido, é gostoso de explorar. Inclusive eu acho uma pena que o filme passe tão pouco tempo dentro desse universo, o filme podia aproveitar mais desse universo criado, dar uma explorada um pouco melhor nisso, inclusive abordar um pouco mais isso, explicar um pouco mais como funciona e realmente incrementar isso mais na trama. Talvez seja um leve deslize do roteiro usar isso tão pouco, né? Não um deslize, mas o filme poderia ser um pouco melhor do que isso se ele realmente utilizasse isso aí. E outro ponto que realmente faz com que Homem-Formiga e a Vespa seja novamente um acerto e consiga manter o mesmo clima do primeiro filme é que todo o elenco aqui novamente está se divertindo pra caramba. Começando por Paul Rudd, que faz o Homem-Formiga, ele tá novamente sensacional no personagem. Aqui parece que ele tá até mais solto, parece que ele tá até mais leve no personagem e ele continua extremamente divertido. Evangeline Lilly talvez seja o pé no chão entre os personagens, é a mais séria, é a que carrega a trama pra frente, ela que faz a história andar, mas é uma personagem também extremamente carismática, a dinâmica dela com o Homem-Formiga é muito bacana, rende boas cenas, boas piadas e momentos emocionantes, então eu gosto bastante da personagem e a atriz também é extremamente carismática. Michael Douglas entrega aqui um personagem ainda mais profundo do que ele entregou no primeiro filme, o roteiro consegue colocar um pouco mais de camadas em seu personagem, e se tem uma coisa que não falta pro Michael Douglas é carisma e também pro seu personagem, né? É um personagem divertido, que é legal de ver em cena, e assim como a personagem da Evangeline Lilly, a dinâmica dele com o Homem-Formiga também é muito bacana e divertida de se acompanhar e rende ótimas piadas. Luiz, o personagem do Michael Peña, melhora muito nesse filme, inclusive eu tinha comentado que no primeiro filme eu não acho ele tão engraçado assim, eu tenho uns certos problemas com ele, mas aqui ele tá hilário, e não só ele, mas todos os personagens que circundam ele também são engraçados, e com certeza as melhores e mais engraçadas piadas do filme são desse personagem, ele tá sensacional, inclusive eu adoro o ator. Se tem uma atriz que é mal aproveitada em Homem-Formiga e a Vespa, é a Michelle Pfeiffer como a Janet. Ela aparece pouco, mas quando ela aparece ela impõe muito presença e percebe-se vontade de interpretar a personagem. A atriz é muito carismática e ela consegue transferir esse carisma para a personagem, então eu gosto bastante também da performance dela, apesar de eu achar que falta um pouco. Agora, se tem uma coisa que talvez não seja tão bem feita em Homem-Formiga e a Vespa, seja a construção dos seus vilões. Começando pelo vilão ou pela vilã principal, que é interpretada pela Hannah John Kamen, se eu não me engano é assim que pronuncia o nome dela, é um conceito de vilã muito bacana e inclusive que poderia ser muito bem explorado pelo filme. Só pelo conceito, só pela proposta de vilão do filme, dá pra se dizer que não é um vilão genérico e ruim como o vilão do primeiro filme. Existe aqui uma grande evolução nesse sentido, né? Mas ainda assim, eu acho que todo o conceito e todo o passado dessa vilã podia render algo ainda mais profundo e reflexivo. O filme podia ir muito mais além nesse sentido e entregar aqui uma vilã ainda melhor. Então, assim, o conceito é legal, a proposta é bacana, mas o filme não foi até onde poderia. O filme parece que não quis avançar, parece que não quis aprofundar. Se a personagem fosse aprofundada e melhor interpretada pela atriz, que inclusive eu acho uma atriz muito bonita, se ela estiver solteira eu tô também, então apresenta ela pra mim.
aqui, mas enfim, voltando pra atriz aqui, se ela fosse melhor aprofundada e interpretada, seria uma grande vilã, talvez uma das melhores da Marvel. Infelizmente o filme não avança, infelizmente o filme não arrisca, ele fica ali só no superficial, fazendo com que a vilã seja boa, seja ameaçadora, como eu disse, a proposta da vilã, os poderes dela são interessantes também, mas não passe de superficial, poderia ser muito melhor. E tem também aquele outro vilão que é lá um empresário também, que fica tentando atrapalhar, principalmente a personagem da Evangeline Lilly. É um vilão que, na minha opinião, não precisava acontecer, ele não adiciona em nada, as piadas dele não funcionam tão bem assim quanto as outras piadas do filme, não que ele seja sem graça, mas eu preferia que ele não tivesse lá. De repente, se eles tivessem retirado esse personagem e apostado na dinâmica dos personagens com a vilã principal, teríamos aqui um vilão melhor, um filme um pouco mais simples até, afinal aquele outro personagem só serve para dar uma atrapalhada a mais, mas isso aí nem precisava, afinal a própria personagem da Ava já estava atrapalhando o suficiente, então na minha opinião é um personagem extremamente descartável. O filme até tenta fazer dele um personagem engraçadinho, tem umas cenas divertidas, mas pra mim ele tá sobrando no filme, ele poderia ser completamente descartável. Bom, de maneira geral, já deu pra entender que Homem-Formiga e a Vespa tá longe de ser um filme grandioso quanto Guerra Infinita, ou de ser um filme excelente como os principais filmes do universo cinematográfico da Marvel. Mas em comparação com o primeiro filme, e se formos levar em consideração a diversão, Homem-Formiga e a Vespa cumpre muito bem aquilo que promete. É um filme extremamente divertido, competente, e é uma sessão gostosa de acompanhar. Tá longe de ser um filme ruim, como muitas pessoas falam. É um filme divertido e que eu adoro, por isso, para Homem-Formiga e a Vespa, eu dou uma nota 7. E agora eu quero saber a sua opinião. Você gosta desse filme? Não gosta? Gosta mais desse ou do primeiro, comparado com os outros filmes do MCU? Aonde ele estaria na sua lista? Deixe suas opiniões sobre o filme aqui nos comentários, se você concorda comigo ou discorda. Como eu sempre falo, vamos debater sobre o filme, beleza? Se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo que eu faço nesse canal, eu peço para você se inscrever aqui e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Também não se esquece de deixar o like nesse vídeo, que me ajuda pra caramba. Se não gostou, pode deixar o dislike, só não sai daqui sem marcar uma dessas duas opções. E eu também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais. Por lá tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado desse aqui que eu faço aqui no canal no YouTube. E falando em conteúdo diferenciado, também conheço o meu canal secundário, beleza? Muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!